Princípio número 4: o poder da comunicação persuasiva. Há muitas palavras belas e bem poucas ações que correspondam à beleza delas. Abigail Adams. O objetivo não é comunicar. Um gerente de vendas me abordou depois de uma palestra sobre liderança em uma assembleia no seu sindicato. Seu tom sinalizava algo entre a perplexidade e a provocação. Você falou sobre como os líderes precisam ser persuasivos ao se comunicarem, começou ele. Mas eu tenho um problema com a palavra comunicação. É ambígua demais. Eu disse à minha equipe que não estou interessado em comunicação. O trabalho deles é entender. Se uma venda não é efetivada, é porque não houve entendimento. O gerente de vendas tinha razão. Comunicar não é o objetivo principal dos negócios ou na vida. O objetivo é o entendimento. A comunicação é simplesmente uma ferramenta para se alcançar o entendimento. Isso me lembra de uma noite em que minha família saiu para jantar. Enquanto aguardávamos uma mesa, Darla, minha mulher, lia o cardápio em voz alta e se entusiasmou com a oferta do dia. Vejam, meninos, o prato do dia é peixe. Nesse instante, Jack, na época com 5 anos, respondeu desanimado: Ah, não, só posso comer peixe? Eu queria um hambúrguer. Em uma pesquisa, a falta de comunicação foi apontada como a causa do baixo desempenho dos empregados por 80% dos entrevistados. Se você tiver uma definição bastante ampla de comunicação, poderá dizer que ela é responsável pela totalidade dos problemas que enfrentamos. Comunicar-se eficientemente é agir como um líder. Uma mudança sutil pode fazer uma diferença impressionante. Pediram ao meu amigo Jerry que fizesse um discurso em louvor à vida de um outro amigo que falecera. Jerry preparou suas falas com cuidado. Um pouco antes da cerimônia, a viúva implorou a ele: Jerry, não quero que isso seja triste e deprimente. O que ele fez? Trocou uma palavra do seu discurso por três. O restante dos comentários foram ditos exatamente como haviam sido escritos. Quais foram as três palavras que ele alterou? Ele substituiu a palavra funeral pela expressão celebração da vida. As palavras têm o poder extraordinário de mudar nossos pensamentos, nossas emoções, de influenciar atitudes e de alterar resultados. As pessoas que agem como líderes na vida, a exemplo de Jerry, entendem que até mesmo umas poucas palavras podem fazer uma grande diferença em se tratando de se comunicar com os outros. Em vez de dizer, vender. A crença de que uma ideia, plano, projeto ou solução é tão boa que não possa ser vendida é absurda. Nem a melhor ideia do mundo poderá fazer algum bem à humanidade se ninguém a comprar. Você precisa ser capaz de convencer os outros das vantagens e da força de suas ideias. Ainda assim, algumas pessoas consideram degradante a ideia de se tornarem vendedoras. Acho que a razão para isso é a confusão que se faz entre vender e manipular. Elas partem do pressuposto de que um vendedor tem em mente atingir um determinado objetivo ou compromisso à custa delas. De algum modo, todo o processo foi manchado por uns poucos indivíduos inescrupulosos. Vender é simplesmente ajudar as pessoas a tomar uma decisão que é boa para elas. Quando você tem uma boa ideia, um bom produto ou serviço, ou uma solução que pode ser benéfica para os outros, é sua responsabilidade vendê-la. Falar sobre ela não é o bastante. A única maneira segura de criar harmonia. Por harmonia, me refiro a um sentimento de conforto. Tendemos a gostar das pessoas que achamos parecidas conosco. Quando o assunto é vendas, é essencial estabelecer uma harmonia. Uma técnica eficiente para isso é procurar por similaridades entre você e o outro. Vocês gostam das mesmas atividades? Têm amigos em comum? Mas há um modo muito mais fácil e natural de criar uma harmonia. Pergunte a si mesmo: qual é a única coisa que sempre terei em comum com a outra pessoa ou outro grupo? A resposta é: o benefício deles. Quando as pessoas sabem que você está interessado no bem delas e em ajudá-las a satisfazer as suas necessidades, elas confiam em você. É a natureza humana.
E o interesse verdadeiro em ajudar os outros e fazer uma diferença positiva é a essência da liderança. Influencie. As pessoas que agem como líderes se importam menos com a impressão que causam e mais em influenciar os outros a tomar atitudes positivas. Líderes eficazes sabem o que querem alcançar em cada conversa, e-mail, telefone ou discurso. Quando se comunicam, eles começam tendo um fim em mente. Pergunte a si mesmo: o que eu quero que a pessoa com quem estou me comunicando pense, sinta e faça quando eu terminar? Antecipe-se ao feedback. Uma das piadas mais bobas que eu conheço é a de um homem subindo uma estrada montanhosa em um jipe. Descendo a montanha na outra faixa está uma mulher, também num jipe. Quando ela passa por ele, põe a mão para fora da janela e grita: Porco! O homem ficou ofendido. Por que aquela mulher o xingou? Com que direito julga o seu caráter? No momento em que olha pelo retrovisor para o carro da mulher, ele atropela um porco que estava parado no meio da estrada. A mulher não estava criticando o outro motorista, e sim avisando-o do perigo que tinha pela frente. Infelizmente, o feedback dela foi limitado pelo tempo. Se as circunstâncias tivessem permitido, ela poderia ter dito: há um animal grande no meio da estrada mais à frente. Tenha cuidado. São assim as armadilhas da comunicação. Quando você não tem tempo de passar a mensagem com clareza, as chances de haver algum mal-entendido e até mesmo um desastre são grandes. Um modo de ter certeza de que a outra pessoa ouviu e entendeu o que você comunicou é pedir a ela que repita a mensagem com suas próprias palavras. Diga a ela: quero saber se expliquei isso claramente. O que você entendeu do que eu acabei de falar? Receber um feedback é um excelente modo de ajustar sua mensagem e assegurar o entendimento. O único inconveniente é o fato de ser algo a posteriori. Para aumentar as chances de sucesso no futuro, por que não se antecipar ao feedback? Isso é, dar às pessoas as informações que elas precisam para serem bem-sucedidas antes de se comprometerem com alguma coisa. O feedback não avalia o que foi feito. Antecipar-se ao feedback esclarece as expectativas sobre o que precisa ser alcançado. O feedback remedeia. Antecipar-se ao feedback previne. Em vez de esperar até mais tarde para saber se você se comunicou com clareza, antecipar-se ao feedback dá às pessoas as respostas capazes de evitar o surgimento de problemas. Conte uma história melhor. Sempre que me encontro com uma pessoa que ouviu uma palestra minha, gosto de perguntar o que ela achou de tudo que eu disse. Ninguém me fala: adorei as reflexões que propôs a respeito da fidelidade do consumidor. Ou, seu argumento sobre assumir a responsabilidade me pareceu ir direto ao ponto. Em vez disso, dizem: adorei aquela história que você contou sobre o Fred, o carteiro. Ou, gostei muito daquela história sobre os esquilos e o comedouro. As pessoas se lembram de histórias. As histórias são como os cabides da mente. As pessoas penduram suas ideias neles. São capazes de recordar qualquer moral importante ou argumento que você tenha usado, desde que possam relacioná-lo a uma história marcante que ficou gravada na memória. Quem age como líder sabe que as histórias ilustram e fatos validam. Fatos e estatísticas apoiam, mas jamais substituem uma boa narrativa. Boas histórias são poderosas porque têm um apelo emocional. Elas comunicam não apenas o que aconteceu, mas como a pessoa se sentiu a respeito do acontecido. Estatísticas podem nos permitir chegar a conclusões, mas raramente nos induzem ao comprometimento. Há um velho poema que diz: prefiro ver um sermão a ouvir um. Prefiro aquele que anda comigo, àquele que simplesmente aponta o caminho. Contar uma história divertida é importante, mas ser a história é melhor ainda. Reforçar quem você é por meio das histórias que conta ajuda a conquistar a credibilidade junto ao público. Todas as suas ações fazem diferença. Quando não estou viajando, levo meu filho Hunter à escola pela manhã. Uma semana que eu estava fora da cidade, minha esposa Darla o levou de carro. O tráfego estava especialmente tranquilo naquela manhã, o que levou Hunter a perguntar à mãe: onde se meteram os malditos motoristas? Darla ficou chocada com o linguajar dele. Por que você está dizendo uma coisa dessas, querido? É que
Quando meu pai me leva para a escola, as ruas estão cheias de malditos motoristas, respondeu meu filho. Essa história serve para mostrar que tudo que você faz tem um impacto. Suas ações podem tanto ajudar a melhorar os outros quanto diminuí-los. As pessoas observam seu comportamento e são influenciadas por ele, para melhor ou para pior. Esforce-se para viver de acordo com um alto padrão, sabendo que lidera os outros tanto com suas ações quanto com suas palavras. Chamado para a ação. Muitas pessoas se comunicam sem um chamado claro para a ação. Todo e-mail, telefonema, recado, conversa ou discurso deveria ser concluído com um chamado para a ação. Algo como: vamos fazer isso, vamos em frente, dar o próximo passo, nos envolver, fazer nosso papel, etc. Jeff Salzman, que fundou com Jimmy Calano a empresa de treinamentos Career Track, concluiu suas negociações perguntando: você me dá a sua palavra? É uma boa técnica para segurar o comprometimento de alguém. Algumas pessoas levam a sério o ato de dar a sua palavra. Se estiverem hesitantes ou relutantes, isso virá à tona na mesma hora. Como os líderes se comunicam? Os outros falam, os líderes vendem. Os outros impressionam, os líderes influenciam. Os outros tentam ser ouvidos, os líderes se esforçam para serem entendidos. Os outros explicam, os líderes motivam. Os outros informam, os líderes inspiram. Os outros repetem apenas fatos. Os líderes contam histórias. O poder da clareza. O discurso de Gettysburg é um dos mais importantes da história americana. Proferido por Abraham Lincoln no cenário de uma das batalhas mais sangrentas da Guerra Civil, ele contém apenas 10 frases. Mas naquelas poucas frases, Lincoln foi capaz de transmitir grandes verdades de maneira poderosa e inesquecível. O que você talvez não saiba é que havia outro orador no púlpito naquele dia em Gettysburg, um senador chamado Edward Everett. Considerado um dos oradores mais habilidosos de seu tempo, o senador Everett viajou por todo o país discursando. Ele era o equivalente ao palestrante profissional de hoje, mas apesar de eloquente, também era enfadonho. O discurso dele em Gettysburg durou quase 2 horas. O breve discurso de Lincoln triunfou por completo sobre a falação interminável de Everett. Os grandes líderes não são avaliados pela duração de seus discursos, mas pelo impacto da sua mensagem. Liderança em ação. Concentre-se na outra pessoa. Um dos maiores obstáculos para a comunicação é menosprezar um ponto de vista do outro. Consciente ou inconscientemente, ao ouvir alguém discursar, a maioria das pessoas se pergunta: de que modo isso me afeta? Líderes eficazes ajudam a audiência a responder essa pergunta, fazendo com que ela aprenda facilmente o significado da mensagem. Simplifique a mensagem. Há muitos anos, ministrei um simpósio sobre liderança para uma empresa de telecomunicações. Usando slides de PowerPoint, a alta gerência apresentou 138 imperativos da liderança para os presentes. Não sei quanto a você, mas eu tenho certa dificuldade de me lembrar de telefone de 8 dígitos, quem dirá de 138 imperativos. As pessoas que agem de maneira eficaz como líderes resumem os detalhes. Elas facilitam o entendimento para os outros. A única coisa que hoje as pessoas têm menos do que dinheiro é tempo. O verdadeiro líder aproveita o poder do discurso breve como parte do esforço para fazer com que as ideias sejam entendidas e repetidas com facilidade. Divirta para motivar. Parafraseando Voltaire, o único pecado imperdoável da comunicação é ser entediante. Para se fazer ouvir e compreender, você precisa encontrar uma maneira de prender a atenção da plateia. Isso é algo que aprendi na adolescência com o senador David Johnson, que me disse: lembre-se sempre de que, esteja você dando um sermão, uma aula ou proferindo um discurso, no fundo, o que os ouvintes querem é se divertir. Se você quer obter um comprometimento com a ação, não pode entediar as pessoas. Então, tente diverti-las.